E aí, pessoal, dia agitado para os lados do Grêmio, o treinador falou, tem Pedro Lucas treinando, o que a gente sabe sobre isso, e tem a repercussão do forte discurso de Denis Abraão, o homem do futebol. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. À tarde, marcou a apresentação do técnico Wagner Mancini, que já está no bid, ou seja, comanda a equipe do Grêmio no enfrentamento contra o Juventude. Estará na Casa Mata. A repercussão, por exemplo, de sua entrevista, que foi logo após o primeiro treino de Mancini no comando da equipe. E ali a gente tem o que falar do treinamento. Mancini fez muitos testes com uma base, que foi o que ele fez na coletiva. O que disse Wagner Mancini na entrevista coletiva. Mancini começa dizendo: os times de Mancini sempre são ofensivos. E ao mesmo tempo, dando seguimento à sua entrevista, ele diz: não vou mudar a estrutura tática da equipe. A estrutura tática da equipe do Grêmio é 4-2-3-1, histórica e forma do Grêmio jogar. Dito isso, a gente vai para a prática. Quando a gente falou dos testes que ele fez, um dos nomes que eu citei, Pedro Lucas, Elias, ambos apareceram no treinamento. Fui atrás dessa informação e o que eu colhi é que Pedro Lucas apenas foi compor hoje. Não é parte do trabalho para o enfrentamento do Grêmio contra o Juventude, o que frustra um pouco o torcedor que se empolgou com a possibilidade de ter Pedro Lucas. O Grêmio tem e começa neste final de semana a final do Brasileiro de Aspirantes, mas obrigatoriamente não é por isso que volta Pedro Lucas para o time de aspirantes, não é por isso. É, na verdade, porque não vai ser utilizado neste primeiro momento, sobretudo neste jogo, por Wagner Mancini. Partindo do princípio que o Grêmio vai jogar no 4-2-3-1, a gente sabe que Villaçante chega do Paraguai jogando, que Thiago Santos retorna de suspensão automática. Villaçante, um detalhe, ele não chegou ainda ao Brasil, ele chega no sábado e se junta ao grupo pro enfrentamento. Agora, vai fazer um treino. O Grêmio, lembrando, joga 18h15 de domingo. Tem mais um treino neste sábado com o Villaçante, que chega do Paraguai. Então o Grêmio vai ter Villaçante, Thiago Santos retornando. O Grêmio vai ter o conceito que Wagner Mancini já definiu. O Grêmio vai atacar, ou seja, esqueçam de 3 volantes e talvez de 3 zagueiros. Nesse momento eu fecho com 4-2-3-1. Wanderson joga, Breno joga, Rua joga, já que Jeromel ainda não retornou. O zagueiro pela esquerda deve ser Walter Kahneman. Dúvida na lateral esquerda. Será que vai seguir a improvisação de Rafinha? Será que começa já as posições de modificação da estrutura do grupo a partir também dos discursos, principalmente do discurso de Denis Abraão? Será que vai haver? Não sabemos. Os volantes, acredito que os 2 que eu citei. Acho que Douglas Costa com certeza volta. E aí é dúvida até o fim. Ferreira pelo lado esquerdo, um meia. Será que ele vai apostar em Jean-Pierre? O time do América tinha em Zárate a figura centralizadora do meio. Zárate, um grande jogador argentino. Será que ele vai usar Campas por ali? Enfim, o que a gente sabe é quem ele não vai usar, e aí a gente pode citar o Pedro Lucas. Outro ponto que eu separei para esse conteúdo, ainda relacionado ao forte e contundente discurso de Denis Abraão, quando assumiu o departamento de futebol ainda no início da tarde ou no final da manhã desta sexta-feira. O que a gente pode falar desse discurso? Que ponderação a gente vai utilizar? A mais importante, Ribeiro Neto fez essa ponderação nos Donos da Bola Rádio, que acabou há pouco. Ele disse como os jogadores absorveram o discurso de Denis Abraão. Como que eles absorveram? E a informação que se tem é que os jogadores entenderam o recado. Algumas pessoas do vestiário que eu pude colher informação me disseram: César, precisava tirar da zona de conforto. E o discurso que empolgou o torcedor mexeu na zona de conforto.
mexeu na zona de conforto. O que determina também um posicionamento interessante da nossa avaliação. Interessante da nossa avaliação. Por quê? Porque o próprio vestiário entendia uma zona de conforto. E a palavra forte de Denis Abraão, seguida da forma como se manifestou e se comunicou o técnico Wagner Mancini, dão conta de que algumas coisas vão se movimentar. Eu acho e acho isso meio óbvio, inclusive, para domingo nós não vamos ter nada de vestiário. Nada. Não vai ter jogador afastado. Talvez fora do time. Aposto principalmente que Diego Souza não estará no time. Mas não vejo fora do grupo ainda. O que não penso que isso possa se confirmar ou que isso vá se confirmar é essa mesma certeza na segunda-feira, a partir de um outro momento. Sobretudo se o Grêmio vencer o jogo do Juventude. Me parece que se o Grêmio vencer, algumas coisas podem começar a mudar também no campo do grupo, de avaliação dos jogadores para afastamento ou não. Mas não agora. Acho que tem que passar por sábado e principalmente passar pela vitória contra o Juventude, que neste momento o público torcedor do Grêmio comprou a ideia e olha, vai esgotar, me parece, os ingressos para o jogo. Nesse momento, perto de 9 mil, pouco menos de 9 mil, a gente tem 2 dias ainda para chegar aos 17.200, o número que o torcedor pede. Lembrando, nunca vamos deixar este espaço aqui, o nosso canal e também o meu Instagram vai doar 2 camisas do Grêmio para quem for no jogo. Então, quem for no jogo vai participar de um sorteio para concorrer a 2 camisas do Grêmio, para se ter, sim, algum incentivo a mais aí para quem for lá doar a sua garganta em nome do Grêmio, da força de tentar fazer do Grêmio um clube mais forte dentro de casa e principalmente conseguindo as vitórias que tanto precisa para esse momento. O Grêmio precisa demais dessa vitória contra o Juventude, o Grêmio precisa demais do apoio do torcedor e a gente está aqui também para dar essa contribuição. Um dia agitado, um dia difícil, mas um dia de renovar a esperança. Começou com Denis Abraão, passa também por Wagner Mancini, que eu tinha muitas restrições antes de assumir, mas que não posso deixar de dizer que gostei da forma como ele discorreu, gostei da forma como ele manifestou as suas ideias, sobretudo por falar em time ofensivo e não deixar de dizer que se precisar tocar em alguma coisa e mexer, ele vai mexer. E é isso que a gente espera de um treinador que assume uma responsabilidade do tamanho dessa. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.